Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de março, quarta semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de João, onde Jesus se encontra na Galileia. Ele começou a evitar ir na Judéia porque já estava sendo perseguido, já tinha aguçado no coração das autoridades judaicas o desejo de matá-lo. Porém, chegou a festa das tendas e depois que todos tinham ido, Jesus resolveu ir a Jerusalém para a festa das tendas. E parece que o texto diz que ele vai disfarçado. Mas mesmo assim, alguns habitantes de Jerusalém reconhecem Jesus. Chegaram a dizer: não é este que estão perseguindo e querem matá-lo? Será que estão reconhecendo que ele é o Messias? E aí algum vai dizer: não, porque o Messias, quando vier, nós não saberemos de onde é. Este homem nós conhecemos, sabemos de onde ele veio. E aí eis que Jesus em Jerusalém vai dizer em alta voz, vai dizer o texto, talvez aqui como um desabafo, ele vai dizer: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Veja, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus vai gradativamente revelando a sua identidade como Filho de Deus, como nós vimos ontem, mas também como enviado do Pai, como Messias esperado pelo povo de Israel. E infelizmente a grande trama é que as autoridades religiosas que deveriam reconhecer quando o Messias viesse são os primeiros a negar e até a querer matá-lo. Vejam, meus irmãos, aqueles que conheceram Jesus, que o viram crescer, que sabe de onde ele veio, não o reconhece como Messias. O que esse texto pode nos dizer hoje? Às vezes nós julgamos as pessoas ou acreditamos conhecer as pessoas apenas pelas aparências, pela exterioridade ou por aquilo que meramente vimos e não aprofundamos no conhecimento do irmão. Rapidamente criamos preconceitos, pré-julgamentos, rótulos, e acabamos reduzindo toda a riqueza de um ser humano àquilo que meramente ouvi, que pode ser uma parte dele, mas nunca será o todo do ser humano, que ainda continua sendo um mistério, da criação de Deus. Às vezes relações deixam de ser criadas, amizades profundas deixam de existir, justamente porque nos reduzimos a uma análise externa da pessoa do outro. Jesus sofreu isso profundamente na pele. Aqueles que o conheciam, ou melhor, que acreditavam conhecê-lo, foram os que negaram a sua messianidade. E é justamente os desconhecidos, os pagãos, os pobres, aqueles mais distantes, é que reconhecerão a divindade de nosso Senhor. Eu fico imaginando quantas pessoas maravilhosas talvez passaram perto de mim em minha vida até hoje e eu não tive acesso a elas porque eu não me permiti acessá-las. Eu não me permiti romper a barreira do preconceito. Eu não me permiti dar o salto rumo à interioridade do outro. As minhas resistências, as minhas paixões desordenadas, as minhas verdades criam um muro e eu vou perdendo a graça de Deus que manifesta em tantas pessoas. Assim também o contrário, às vezes movido também só pelas aparências, eu sou capaz de idolatrar uma pessoa. E isso está muito comum hoje nas redes sociais, quando a gente vê o nosso ídolo do esporte, quando nós vemos aquele religioso ou aquela religiosa que grava suas lives, que fazem os seus momentos de oração e nós idealizamos eles como homens e mulheres quase que semideus, Criamos fã-clube, somos capazes de lotar o ambiente onde eles estão.
sem acessar a sua interioridade, sem perceber que são profundamente humanos e provavelmente contraditórios como eu e como você. Que mania ruim que a gente tem de idolatrar alguém que não é Deus, ou de destruir alguém que merece ser amado como filho de Deus. E tudo isso fazemos pelo olhar, pelas preconcepções, pelas verdades pessoais que carregamos. E por isso nós podemos estar deixando de reconhecer sinais do reino na pessoa do irmão e da irmã. Se eu idolatro demasiadamente alguém, e esse alguém em algum momento revela a sua humanidade, eu me escandalizo. Mas a culpa não é dele só, a culpa é da imagem que eu criei dele. O contrário também, se eu crio uma resistência e já julgo precipitadamente o irmão como ruim, e posteriormente ele me revela que a sua essência é maravilhosa, né, eu também fico em pecado, né, porque eu sou desmascarado na minha hipocrisia, né, no meu preconceito. O que hoje o Evangelho nos ensina é que não podemos correr o risco de pecar como os contemporâneos, ou melhor, os conterrâneos de Jesus pecaram. Nós devemos reconhecer que Deus age em cada pessoa humana também, nas que amamos, mas também naquelas que não amamos. Por isso o convite que eu deixo para você neste final de semana, já estamos aí na reta final da quaresma, reveja os seus preconceitos. Avalie como têm sido as suas relações interpessoais. Você já julgou alguém como ruim sem nem exercitar-se ou esforçar-se para conhecê-la? Você tem idolatrado demasiadamente algum ser humano sem conhecer de fato a sua humanidade por detrás? E aí? Vamos fazer esse discernimento, vamos rever as nossas relações interpessoais, vamos tratar todo ser humano como ser humano, não como Deus. E ao tratá-lo como ser humano, tenhamos paciência e misericórdia com seus erros, porque talvez só pecam diferente de nós, mas são pecadores como eu sou e como você também é. Por favor, exerçamos a caridade no ver, no julgar, no ouvir. Quem sabe o Messias está entre nós, uma pessoa que talvez a gente não dê credibilidade, ele pode estar ali, falando conosco. Tenha um lindo final de semana. Não se esqueça de rezar por mim. Não deixe de ir à Santa Missa neste domingo. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima segunda-feira, se o bom Deus assim permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.